Agora que você entendeu como funciona toda a estrutura da Odontli, é importante entender como funciona o modelo de ganhos. Diferente de modelos tradicionais, aqui tudo é baseado em produção real. Ou seja, os resultados não vêm de promessas, mas sim dos atendimentos que realmente acontecem. Tudo começa com o agendamento, onde os pacientes entram no sistema, são organizados e direcionados para as clínicas. A partir desses atendimentos, o faturamento é gerado e então distribuído de forma estruturada entre todos os participantes do sistema. Isso cria um modelo sustentável, previsível e escalável. E agora, vamos entender na prática como esses valores são gerados. Agora, começando pelo paciente conector. É ele quem dá início a todo o processo dentro da Odontli. O conector realiza pesquisas por indicação, conversando com pessoas no seu dia a dia de forma simples e natural. A partir dessas pesquisas, novos contatos entram no sistema, são organizados e seguem para o agendamento e atendimento nas clínicas. E é a partir desses atendimentos que os resultados são gerados. Considerando uma média, a cada 100 pesquisas realizadas, cerca de 3 se transformam em atendimentos. E sobre esses atendimentos, a Odontli gera o seu resultado e compartilha uma parte desse valor. O paciente conector participa com 5% sobre o lucro gerado pela Odontli a partir desses atendimentos. Ou seja, quanto mais pesquisas são realizadas, mais oportunidades são criadas e maiores são os resultados. Porque no final, cada pesquisa representa uma nova chance de transformar um sorriso e gerar valor dentro do sistema. E agora que você entendeu como tudo começa, vamos avançar para o próximo nível dentro da estrutura. Agora, vamos visualizar na prática como funciona a simulação de ganhos dentro da Odontli. Vamos imaginar que você indicou 5 pessoas que também passaram a atuar como conectores, realizando pesquisas no dia a dia. Cada um desses conectores realiza, em média, 100 pesquisas. E, considerando uma conversão média de 3%, isso gera cerca de 3 atendimentos por conector. No primeiro nível, com 5 conectores, temos um total de 15 atendimentos realizados. Sobre esses atendimentos, é aplicada a distribuição de 2%, o que representa cerca de R$ 4,00 por atendimento. E quando multiplicamos, chegamos a um resultado de R$ 60,00 nesse primeiro nível. Agora, esses 5 conectores também indicam novos conectores, formando o segundo nível com 25 pessoas. Mantendo o mesmo padrão, cada um gera 3 atendimentos, totalizando 75 atendimentos. Com a distribuição de 1,5%, o valor por atendimento é de aproximadamente R$ 3,00, chegando a R$ 225,00 nesse nível. No terceiro nível, a rede cresce ainda mais, chegando a 125 conectores. Seguindo a mesma lógica, são gerados 375 atendimentos. Com o mesmo valor médio por atendimento, isso representa R$ 1.125,00 nesse nível. E quando somamos todos os níveis, chegamos a um total de R$ 1.410,00. E é aqui que está a força do modelo. Você começa indicando algumas pessoas. Essas pessoas passam a gerar resultados e o sistema cresce de forma progressiva. Ou seja, quanto mais pessoas você conecta ao sistema, maior se torna a sua rede e maiores são os resultados gerados. Não é sobre uma única ação, é sobre a construção de um sistema que cresce com o tempo. Agora, vamos avançar um nível dentro da estrutura e entender como funciona a simulação de ganhos do paciente consultor. Vamos considerar o mesmo exemplo anterior, onde você indicou 5 conectores, que passam a realizar pesquisas dentro do sistema. No primeiro nível, temos 5 conectores ativos. Cada um realiza, em média, 100 pesquisas, com uma conversão de 3%, gerando 3 atendimentos por conector. Isso nos dá um total de 15 atendimentos no primeiro nível. Diferente do conector, o consultor participa com um percentual maior, recebendo 6% sobre o lucro da Odontli. Isso representa cerca de R$ 12,00 por atendimento,
totalizando R$ 180 nesse primeiro nível. Agora, esses conectores também indicam novos conectores, formando o segundo nível, com 25 pessoas. Seguindo o mesmo padrão, são gerados 75 atendimentos. Nesse nível, o percentual aplicado é de 4,5%, gerando cerca de R$ 9 por atendimento, totalizando R$ 675. No terceiro nível, a rede continua crescendo, chegando a 125 conectores. Mantendo a mesma lógica, são gerados 375 atendimentos. Com o mesmo valor médio por atendimento, isso representa R$ 3.375 nesse nível. E ao somarmos todos os níveis, chegamos a um total de R$ 4.230. E é aqui que fica evidente a diferença do modelo. O consultor não apenas participa, mas também impulsiona o crescimento da rede, e por isso tem uma participação maior nos resultados. Ou seja, quanto mais você expande a rede, maior se torna o volume de atendimentos, e maiores são os ganhos dentro do sistema. Não se trata apenas de participar, mas de construir e desenvolver a rede, de forma estruturada e contínua. Agora que você já entendeu como funciona a geração de resultados dentro do sistema, vamos avançar para um ponto ainda mais estratégico: o papel do paciente consultor. Diferente do conector, o consultor não atua apenas na geração de pesquisas. Ele atua principalmente na construção da rede. Ou seja, ele conecta novas pessoas ao sistema, desenvolve novos consultores e amplia toda a estrutura. E é por isso que o consultor tem uma participação maior nos resultados. Porque ele não ganha apenas pela sua própria produção, mas ganha sobre a rede que constrói e sobre o resultado dos tratamentos que essa rede gera. Cada novo consultor indicado inicia uma nova estrutura dentro do sistema, gerando novos conectores, novos atendimentos e novos resultados. E conforme essa rede cresce, cresce também o volume de tratamentos e, consequentemente, os ganhos dentro do sistema. Ou seja, não se trata apenas de participar, mas de desenvolver uma estrutura sólida, que cresce de forma contínua. E agora, vamos ver na prática como essa expansão impacta diretamente nos resultados. Agora, para participar como consultor dentro do sistema, existe uma assinatura mensal. Essa assinatura é o que permite o acesso completo à plataforma, à estrutura de ganhos e à construção da sua rede dentro da Odontly. O valor da assinatura é de R$ 197 por mês. E mais do que um custo, isso representa a sua ativação dentro de um sistema estruturado, preparado para crescimento e com potencial de escala. Ou seja, você não está apenas entrando, você está se posicionando dentro de um modelo que permite gerar resultados de forma contínua. E agora, vamos entender como esse posicionamento impacta diretamente nos ganhos. Agora, vamos entender como funcionam os ganhos mensais do consultor, através da indicação de novos consultores dentro do sistema. E aqui existe um ponto muito importante. Esse é um ganho recorrente, baseado na sua rede ativa. Ou seja, conforme você constrói a sua rede de consultores, você passa a participar mensalmente desses resultados. Vamos imaginar que você indicou 5 consultores, apenas 5 pessoas. Nesse primeiro nível, você recebe 12% sobre o valor da assinatura. Considerando o valor de R$ 197, isso representa aproximadamente R$ 23 por consultor. E quando multiplicamos pelo 5, já temos cerca de R$ 118 de ganho mensal. Ou seja, somente com o primeiro nível, você já cobre uma boa parte da sua ativação mensal. Agora, quando esses consultores também indicam novos consultores, sua rede cresce. No segundo nível, temos 25 consultores. Com uma participação de 9%, isso representa cerca de R$ 17 por consultor, gerando aproximadamente R$ 442 por mês. E no terceiro nível, com 125 consultores ativos, mantendo o mesmo percentual,
o resultado cresce ainda mais, chegando a mais de R$ 2.000 mensais nesse nível. E quando somamos todos os níveis, chegamos a um total de R$ 2.773 por mês. E é aqui que está o ponto principal. Você não paga a sua ativação do próprio bolso. A sua própria rede gera esse valor para você. Ou seja, quanto mais você desenvolve consultores, maior se torna a sua estrutura e maior é a sua renda recorrente dentro do sistema. Isso transforma o modelo em algo escalável, previsível e sustentável. E agora, vamos avançar para o próximo nível e entender como potencializar ainda mais esses resultados. Agora, vamos entender como funcionam os ganhos com as clínicas dentro do sistema. E aqui é importante separar duas coisas: a rede de consultores e os resultados que essa rede gera. Vamos começar pelo início. Você indica 5 consultores diretamente. Esses são o seu primeiro nível. Agora, além disso, você também pode indicar clínicas diretamente. Então, nesse exemplo, vamos considerar que você indicou 5 clínicas. Agora observe o crescimento da rede. Esses 5 consultores indicam mais 5 cada um, formando 25 consultores no próximo nível. E esses consultores também indicam clínicas, gerando mais 25 clínicas dentro do sistema. No próximo nível, o processo se repete. A rede cresce e os resultados acompanham esse crescimento, chegando a 125 consultores e 125 clínicas. Ou seja, quanto mais a sua rede de consultores se desenvolve, mais clínicas são geradas dentro do sistema. E é sobre essas clínicas que incidem os percentuais de ganho. 12% no primeiro nível e 9% nos níveis seguintes, gerando um ganho mensal crescente e recorrente. Então, de forma simples, você constrói a rede de consultores e essa rede gera os resultados através das clínicas ativas. E nos próximos slides, você vai ver como esse crescimento se conecta com as outras formas de ganho do sistema. Agora, vamos falar de uma outra possibilidade dentro do sistema: o licenciado. Mas antes de entrar nos detalhes, existe um ponto muito importante para o consultor. Sempre que o consultor realiza a indicação direta de um licenciado, ele recebe 30% sobre o valor do investimento. Ou seja, em um investimento de R$ 10.000, são R$ 3.000 de ganho direto. Em 30 mil, R$ 9.000. E em 60 mil, R$ 18.000. Esse é um ganho imediato pela indicação direta. Agora, o modelo do licenciado funciona de forma diferente. Ele envolve investimento anual, participação sobre o lucro e atuação por região. Por isso, essa não é uma explicação completa aqui. Se você tem interesse em se tornar um licenciado, nós temos uma apresentação específica, onde mostramos em detalhes como funciona o mercado na sua região, os modelos de operação, os ganhos e todo o potencial desse posicionamento dentro do sistema. Ou seja, aqui você está vendo uma visão geral. E se fizer sentido para você, podemos aprofundar e mostrar exatamente como funciona essa oportunidade. Um sistema. Múltiplas formas de crescer. Ao longo dessa apresentação, você viu que não existe apenas um caminho. Você pode começar simples, realizando pesquisas, gerando conexões e dando os primeiros passos dentro do sistema. Pode evoluir, construir uma rede, desenvolver pessoas e transformar isso em resultados recorrentes. Ou ainda, participar de forma estratégica, com visão de negócio, acompanhando o crescimento da sua região. Tudo isso dentro de um único sistema. A Odontly, um sistema que conecta pessoas, oportunidades e resultados reais. Aqui, não se trata apenas de participar, se trata de crescer, no seu ritmo, no seu nível e na direção que você escolher. Porque na Odontly, quanto mais você participa, mais o sistema cresce com você. E no final, tudo se resume a uma escolha: dar o primeiro passo ou apenas observar o crescimento acontecer. A decisão, agora, está em suas mãos. Odontly, conectando pessoas, transformando resultados.